Spurgeon, um grande pregador, dizia que todo cristão é um missionário ou então é um impostor. Eu costumo dizer, algo que eu aprendi, nós cristãos não temos uma missão, nós temos, quando muito, uma submissão a um Deus missionário. Sim. Em teologia a gente chama de missio Dei. Deus está em missão desde sempre, né, para a redenção da raça, mas eu penso que foi uma coisa natural na minha vida. Quanto mais conhecia de Deus, mais a paixão por repartir a mensagem do Evangelho fez com que onde fosse uma coisa natural. Sim. Que aconteceu. Quem é você? Um cristão verdadeiro ou um impostor? As pessoas precisam parar de viver ou ter uma adoração semelhante à de Caim. Caim adorou a Deus do jeito dele e não como Deus pediu. Amigos, olha só, o que mais me revolta, o que mais me deixa chateado é de ver pessoas hipócritas que aceitam trabalhar para pessoas por questão financeira, mas quando é para assumir um cargo na igreja, elas fogem, dizem que não tem tempo, dizem que não quer problema. Veja que quando é para se pegar um cargo na igreja, há uma confusão, há um conflito, há uma rejeição, mas quando se trata de questão financeira, amigos, pode estar chovendo, pode estar ventando, pode estar caindo chuva de canivete, essa pessoa tem que estar lá no trabalho. Ei, você e eu precisamos a cada dia deixar com que sejamos usados pelo Espírito Santo para que a obra de Deus avance e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. A igreja de Deus precisa parar, eu falo de você e de mim, de parar de viver a adoração de Caim e adorar da forma como Abel adorou. Eu quero compartilhar com vocês aqui, veja que lá, por exemplo, no Islã, você tem que decidir de que lado você está. A quem você vai adorar. Aqui, por exemplo, em nosso Brasil, existem inúmeras pessoas de crente que ainda não sabem se foi transformado pelo Evangelho. E eu digo dessa forma porque tem pessoas que troca a vontade de Deus pelas suas próprias vontades. Meu trabalho, minha família, meu jogo, eu não posso deixar de assistir. Você está entendendo o que eu quero dizer? Priorize a vontade de Deus ao invés da sua vontade. Porque quando chegar aquele grande dia que você terá que decidir de que lado você está, cuidado, para que você não seja um Pedro. E cuidado para que você não esteja sendo um Judas. Interesse nisso aqui, ó. Construa no céu ao invés de construir aqui na terra, tá bom? Olha só, veja que nós temos aqui, por exemplo, a vida e sofrimento do apóstolo Paulo pela pregação do Evangelho. Você conhece a vida do apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver aqui uma breve menção à sua transformação de perseguidor a pregador do Evangelho. Aqui nós temos um comentário que diz assim, ó, a experiência na estrada de Damasco marcou uma virada da vida de Paulo, mostrando que Deus pode transformar qualquer coração. Amigos, olha que citação incrível. Olha que citação incrível. Perseguições e sofrimento de Paulo aqui, ó. Então nós vamos ter os flagelos e prisões. 2 Coríntios, memoriza aí. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 27. Para de viver um crente Nutella. E aprende com o apóstolo Paulo aqui, ó. São eles servos de Cristo? É uma pergunta. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Isso aqui é incrível demais, irmãos. 5 vezes, presta atenção, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto a uma fúria do mar.
Imagine aí, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e suportei nudez. Isso sim é que era paixão pela pregação do evangelho. Isso sim que era fé. Isso aqui que era compromisso na obra de Deus. Paulo enfrentou tudo isso porque um dia ele viu Jesus morrendo na cruz do Calvário e o próprio Jesus se revelou para ele. E Paulo agora se espelha na pessoa de Jesus. Tem pessoas que, me desculpe, irmãos, eles fingem demais. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou com a dor de cabeça. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado. Não, eu não vou na igreja hoje porque meu corpo está um pouquinho mole. Irmãos, é dessa forma que nós estamos vivendo um cristianismo? Não, a igreja, Deus disse que eu tenho que fechar a porta do meu quarto e adorá-lo aqui dentro de casa mesmo. Foi citada a vida do apóstolo Paulo aqui, a forma como ele vivia para pregar o evangelho. E ainda tem crente que fica cobrando do pastor uma coisa que ele mesmo tem que fazer. Tem pessoas que ficam cobrando, pastor, 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 sendo que essa pessoa pode fazer o seu trabalho e cumprir com a sua missão. Olha só, Paulo esteve continuamente viajando, uma parte a outra, enfrentando perigos em todos os lugares onde você pensar. Então a determinação de Paulo em face dos perigos reflete a proteção divina e seu compromisso com a missão. Paulo passou por tudo isso, mas em momento algum você vai ver Paulo reclamando. Paulo diz assim, ó, o que tu tá falando para mim aí não é nada porque eu já passei. Eu enfrentei frio, tu enfrentou frio? Deixa eu te contar como foi a minha situação em relação ao frio. Ah, tu foi perseguido? Deixa eu te contar como é que foi a minha situação em relação a ser perseguidos. Ah, é com um membro da igreja que às vezes olha para tu de forma estranha. Ah, peraí. Paulo chamou logo foi de falsos irmãos. Olha a situação que eu passei aqui, ó. Olha a situação que eu passei. Então, mesmo em prisão domiciliar, Paulo continuou pregando o evangelho, mostrando que as circunstâncias não podem calar a uma fé verdadeira. Essa era a vida de Paulo. Nada e ninguém podia calar a voz do apóstolo Paulo. Então, Paulo teve uma superação através da sua fé. Paulo aprendeu que a graça de Deus é suficiente em todas as circunstâncias, transformando fraqueza em força espiritual. Então, você está fraco? Peça força a Deus e Ele vai te ajudar. Está desanimado? Peça reavivamento a Deus e Ele vai te ajudar. Tenho certeza que a pessoa do Espírito Santo vai te ajudar nesse processo. Já estamos finalizando. Aqui nós temos, por exemplo, a conclusão que diz, ó, encorajamento para perseverar nas provações por amor ao Evangelho. Paulo perseverou. Primeiramente, Paulo amou a Cristo. Paulo amou a obra de Cristo. Paulo amou a igreja. Paulo suportou tudo por amor a Deus. Então, para de viver um cristianismo barato. Aprende a ser um cristão verdadeiro e analise a sua vida espiritual para saber se você está na fé, como disse o apóstolo Paulo, ou se não já está perdido ou reprovado pelo próprio Deus. Veja se você é um cristão, analise bem se você está sendo um cristão ou se você está sendo um impostor. De que forma você está adorando a Deus? De forma espiritual ou de forma religiosa? É uma escolha que você tem que fazer e você tem que olhar para dentro de si. Que Deus ele te abençoe de forma espiritual a tua vida. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado hoje e para sempre. Amém? Então fica aqui o meu abraço para você. Não esquece de curtir o vídeo, que é importante. Não esquece de comentar e compartilhar para mais pessoas.